Sou grato a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele tem nos proporcionado até agora e pelas bênçãos que tem reservada para cada um de nós. Sou grato a Deus por sua vida e por você ter chegado até aqui. Sei que não foi fácil, né? Que nada está fácil hoje, mas você chegou até aqui. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Abra sua Bíblia no livro de São Marcos, no capítulo 10, o versículo do 46 ao 52. É algo muito conhecido da igreja. Você sucinta aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. São Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma narração muito conhecida da igreja, uma história muito conhecida da igreja. E nós encontramos aqui no versículo 46 um homem cego, mendigo e anônimo. Nem nome o homem tinha. Ele era chamado de Bartimeu, mas porque Barte era filho, Timeu era o nome do pai, né? Mas o homem, ele estava à beira do caminho. Se ele era cego, não sabia para onde ir. Se era um mendigo, não tinha para onde ir. Nem nome ele tinha, mas ele estava à beira do caminho. Ele não estava escondido. Se ele estava à beira do caminho, é porque ainda existia uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E ouvindo, versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Quando ele ouve o barulho, ele pergunta quem é que está passando ali, e a informação que ele recebe é que é Jesus de Nazaré. Deram a ele o nome do filho de Maria, né, e o filho do carpinteiro. Jesus de Nazaré. Só que o cego, ele tinha uma visão diferente, meu nobre Marcos, cooperador. Ele tem uma visão diferente. O pessoal passaram para ele a informação certa. Jesus de Nazaré, certa. Só que ele viu diferente, aí ele clama: Jesus, filho de Davi. A visão dele foi do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele começa a clamar. Quando ele começa a clamar, aí começa o problema, porque as pessoas começam a pedir para ele parar. Glória a Deus. Imagine, o cego, louvado seja o nome do Senhor. Vem um grupete, meu Deus. Imagine o cego do lado, Jesus vai passando com a multidão. Aqui existe parte da multidão, ou chamada de barreira humana, os grupos ali vão entender. Uma barreira humana. Jesus, as pessoas e o cego do lado. Quando o cego começa a clamar do lado, para Jesus ouvir, as pessoas que estão aqui começa a pedir, começa a se sentir incomodado e começa a pedir para o cego, né? Não incomode o mestre, calma, fique quietinho aí, né? Fique no seu lugar, não incomode o mestre, não quebre o protocolo, que ele está indo para Jerusalém, nós vamos com ele, e você fique do lado. Mas Jesus ouve o cego clamar, mesmo as pessoas pedindo, tentando
E ele, quanto mais pede para ele parar, mais a fé do homem aumenta. A fé do cego aumenta. E ele clama, está escrito, ele clama mais. Ele clama mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E isso acontece, infelizmente, acontece nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que eles se sentem mal em saber que você está clamando. É triste, mas é verdade. Ele se sente mal em saber que você está clamando, pedindo para você, porque ele quer que a bênção venha só para ele. É para ele. Primeiro eu, né? E ele, às vezes, a gente se entristece em ver que também, às vezes, as pessoas que impedem que você, o seu acesso a Deus, ou seja, o seu acesso a Jesus, as pessoas querem criar uma barreira, mas nós precisamos estar sempre firme, constante, aumentando sempre a nossa fé, movendo sempre a nossa fé, porque Ele para ouvir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Às vezes nós estamos caminhando do lado de Jesus e chega aqueles pedindo para você parar, para você não incomodar. Quando Jairo estava com Jesus, chega uma pessoa, está escrito que era um dos príncipes, ele chega e fala para o Jairo. Quem já passou por esse triste momento, ele sabe muito bem que quando vão informar um falecimento de alguém íntimo, procura sempre a pessoa mais próxima. Vai lá e fala para ele. Sempre a pessoa mais próxima. É triste, mas é a verdade. Então, com certeza, a pessoa que foi para falar para Jairo que a filha tinha morrido, era uma pessoa bem próxima. E essa pessoa, quando chega para falar para o Jairo, ela não tenta nem fazer ela vai direto. A sua filha morreu. Tipo, pare, vamos tratar do funeral? Não incomode mais o mestre. É assim, ele vai logo, né? A sua filha morreu. Aí é quando Jesus... Mas, infelizmente, essas pessoas, e aqui está bem claro que essa pessoa era uma pessoa próxima, que foi falar para Jairo que ele desistisse de Jesus. Imagina só, falando, ele estava com Jesus, mas a pessoa pedindo, chamando ele para tratar de algo, tipo, desista porque a menina já morreu. Mas Jesus fala para ele que ele tenha calma, que a menina vai ser salva. Crê somente, Jairo. Crê somente. Crê somente. Se já tivesse dado ouvido a essa pessoa, a esse amigo, o milagre não teria acontecido, porque teria acompanhado o amigo. Mas Jesus disse: crê somente. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E Jesus parando no versículo 49, Jesus parando, disse que chamasse o cego. Isso aqui me chamou muito a atenção nessa parada de Jesus. Jesus para e manda chamar o cego. Quando ele manda chamar o cego, falei antes que existe uma barreira aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou uma multidão. A mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou uma multidão. Quando Jesus vai entrando na cidade de Naim, uma multidão vai sair, Jesus vai até a mulher, né, e fala para ela parar de chorar. Jesus foi até ela. Só que nesse caso aqui, Jesus não vai até o cego. Jesus pede para chamarem um cego. Quer dizer, a pessoa que estava aqui entre o cego e Jesus, agora o cego vai passar, a pessoa fica depois do cego. Ou seja, houve uma mudança agora na fila. O cego era o último, agora o cego passa a ser o primeiro, e os que eram os primeiros passou a ser os últimos. Louvado seja Deus. Jesus poderia chamar o cego ou ir até o cego, mas eu vejo, imagina a cena, Jesus chamando, agora vai ter que abrir um corredor, as pessoas que estavam impedindo que ele passasse, ou pelo menos que Jesus ouvisse a voz dele, agora Jesus chama ele, agora ele vai ter que abrir um corredor, como o cego não vai conseguir chegar, isso é coisa de grupete, como o cego não vai conseguir chegar aqui, ele é cego, alguém que impediu, alguém que impedia que ele falasse, agora vai ter que pegar o cego e levar até Jesus. Eita, meu Deus. Na nossa vida é assim, infelizmente é assim. Existem aqueles que querem nos fazer parar da caminhada. Existem aqueles que querem nos fazer parar da caminhada. Mas Jesus é o mesmo. Ele muda, ele faz da forma que ele quer. Meu Deus.
E quando o cego ouve falar que Jesus está chamando, o milagre já acontece aqui. Porque a primeira coisa que o cego faz é jogar a capa fora. A primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora. A capa ela servia para ele se proteger do sol, da chuva, da poeira no deserto. Servia, mas também aquela capa ela tem um peso. Ela tem um peso de dor, de angústia, de tristeza, porque, segundo a história, nas costas, na parte de trás da capa, existia escrito que era o governo romano, ele doava para as pessoas que eram mendigos uma capa, onde estava escrito que ele era mendigo, ele estava autorizado a pedir esmola. Isso era uma autorização do governo romano. Ele estava autorizado. Então, por isso que o cego já pega a capa, já joga fora. Ele já está... Jesus nem falou com ele ainda. Jesus só mandou trazer ele. Jesus nem falou com ele. Mas o milagre já começa a acontecer. O milagre já começa a acontecer que o cego já joga a capa para fora. Quando ele joga a capa, ele está dizendo: eu já não quero mais depender do governo agora. Eu não quero depender mais dessa capa. Eu não preciso mais dessa capa. A vida financeira do cego já começa a mudar. Eu não vou mais ser mendigo, eu não vou mais pedir esmola. E ali Jesus, sem chegar perto dele, sem falar com o cego, o milagre ele já começa a fazer. Já vou mudando a vida aqui. Joga a capa que representa a dor, a tristeza, a angústia, a solidão. Jesus já começa a curar também no emocional. Trata da vida financeira que ele já jogou fora, já não quer mais autorização para estar mendigando. Louvado seja o nome do Senhor. E já começa a tratar da vida emocional do homem. Já começa a tratar. Aí agora vamos voltar para o cenário. Quando levam um cego até Jesus, que ele era cego, ele não chegava só, alguém tem que abrir um corredor para ele passar, e as pessoas, já falei, e as pessoas que impediam que ele passasse, agora vai ter que pegar o cego e levar ele até lá. Eu acredito que ainda colocaram mais a mão dele no ombro, para levar ele até Jesus. Agora, Jesus chama o cego para fazer a linguagem nossa aqui. Jesus tira o cego do grupo e agora chama o cego no privado. Aí pergunta: o que é que você quer? O que é que você quer? E a pergunta é essa noite. O que é que você quer? Porque ele é o mesmo. Ele não muda. Jesus sabia o que era que o cego queria. Ele sabia, mas ele chamou o cego, mas no privado, só nós dois agora. Vamos esquecer a multidão agora que não está escrito não, viu, crente? Sou eu que estou, é coisa do grupete, meu Deus. Ele diz: agora vamos conversar aqui nós dois, só nós dois aqui. O que é que você quer? Porque existe muita gente, não são poucos, existe muitas pessoas, crente, que eles se sentem bem em viver a vida de miséria que leva. Existe muita gente que se sente bem. Atos capítulo 3. Quando Pedro e João chegam na porta do templo, o camarada lá, ele não queria cura, não. Ele queria uma esmola. E está escrito que Pedro diz assim: olhe para nós. Então o indivíduo não estava nem olhando para cima, ele olhava para baixo. Eu quero só, me dê uma esmola aí. Ele nem sabia quem estava passando. Para ele estava bem. Aquela vida de miséria que ele estava levando, nada, aqui dá para tirar meu sustento. Aqui ele já sabia a média, o que ele fazia todos os dias. Ele já sabia quanto tirava por dia. Ele já sabia. Então, ele levanta, eu creio que ele levanta a mão, porque Pedro diz assim: olhe para nós. Então, ele não estava olhando para Pedro e João. O que ele queria era a esmola. Ele não queria milagre, ele não queria a cura. Ele não queria a cura. Infelizmente, existe isso nos dias de hoje. Pessoas que vivem mendigando por aí e que não quer a cura. E não quer a cura. Mas pesa sobre nós a grande responsabilidade de falar para esse povo que Jesus não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus fala, quando Ele diz que quer ser curado, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus, como já falei antes, Jesus curou o cego do emocional, tratou da vida financeira.
E agora ele diz: a tua fé te salvou. A vida espiritual, física, financeira e espiritual, física, financeira. E agora ele faz algo interessante aqui. Ele seguiu a Jesus. O cego seguiu a Jesus. Igreja, há mais de 35 anos atrás, eu assisti uma cena que aquela eu não quero ver mais nunca na minha vida. Porque aqui me chamou a atenção quando o cego seguiu a Jesus pelo caminho. Eu assisti uma cena muito interessante. Houve uma cruzada em Maceió com o missionário Bernardo Johnson. Hoje seria o pastor Genival Bento, um dos grandes nomes no cenário mundial. E naquela cruzada, no momento em que o pastor começa a convidar as pessoas, porque Jesus, ele falou, Jesus vai curar hoje, e começou a chamar as pessoas. Eu estava próximo, e depois da oração para Jesus curar, ele pede para as pessoas levantarem a mão e tal, que foram curadas, e lá no meio da multidão, levantaram 2 muletas. E ele chama aquela pessoa que levantou a muleta para o palco. Eu estava mais próximo, se eu vou chegar primeiro do que a pessoa. Eu estava lá, foi do papódromo, Marcelo. Se eu vou chegar primeiro do que ele, eu quero vir pertinho. E fiquei bem perto do palco. E a pessoa chegou, né, que tem muita gente, chegou até lá. Quando ele chega no palco, o missionário pergunta a pessoa, era um senhor de aproximadamente seus 60 anos, ele estava de camisa laranja, de cor laranja, e uma calça social de cor cinza. E ele pergunta, quem foi que... Diz que foi Jesus, que Jesus me curou. O senhor é crente? Eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele disse, não sou crente não. Mas o senhor vai aceitar Jesus hoje? Ele disse, não quero não. Eu nunca tinha, eu estava bem perto do palco, eu nunca tinha visto aquilo. Meu Deus, ele disse, não quero. Aí o missionário fala, o senhor não está entendendo. Eu estou falando desse Jesus, e o missionário estava com as 2 muletas na mão, e ele em pé do lado. Disse, eu estou falando desse Jesus que lhe curou. Eu estou falando desse Jesus que lhe curou. O senhor vai aceitar Jesus hoje com a muleta? Ele disse, não quero. Mas ele me curou, mas eu não quero. Aí ele devolveu, então vai em paz. Devolveu, ele perguntou 3 vezes, devolveu as muletas ao Senhor, e ele desceu. E quando ele desceu, eu fui para lá, fiquei acompanhando ele. Eu fiquei muito triste. Ele queria só a benção. Só queria a benção. O coxo lá na porta do templo só queria a esmola. Aquele cidadão lá, mais de 30 anos atrás, ele só quis a benção. Ele não quis Jesus dar a benção. Mas o cego aqui, depois que Jesus curou, depois que tudo isso aconteceu na vida dele, ele seguiu a Jesus pelo caminho. E é isso que você se encontra fazendo aqui nesta noite. Depois de tudo que Jesus tem feito por você, e muita coisa ele ainda tem reservado para todos nós, então devemos nos manter firmes, constantes, até o fim, esperando a volta de Cristo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.